Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A paz de Deus para quem é da congregação. A paz do Senhor para quem é de outras denominação. Todos nós somos irmãos em Cristo no final. Todo mundo que crê em Cristo está na graça, né? Então, pessoal, vou falar um negócio para vocês de um outro milagre a qual Deus tem feito na minha vida, pessoal. Pra provar que às vezes Deus, vocês pensam que Deus não fala com a gente, que Deus não escuta, que a gente fala, que a gente conversa com Ele, Deus não escuta. Deus escuta, pessoal, Deus escuta muito. E tem hora que a resposta é tão espontânea, tão rápida, que a gente duvida. Mas tem hora que a resposta é tão em cima, bate em cima, a gente vê que realmente foi Deus, que Deus ouviu a nossa oração, Deus ouviu nossa fala, nossa mente. Isso é maravilhoso, a gente fica maravilhado com isso. Depois do meu acidente, pessoal, em 2002, que eu já contei em testemunhos anteriores aí, depois disso aí, pessoal, eu tava vivendo, depois de ter terminado o relacionamento, antes de casar, né, bem antes e tal, tava vivendo uma situação bem complicada, pessoal, de tristeza, desânimo. Mas eu estava pensando ali, não em tirar a vida, mas desanimado com a vida, sabe? Não tinha ânimo mais para viver. Tava bem ruim mesmo a situação. Falei, não, tá complicado desse jeito, não quero viver assim, né? Aí um dia peguei, aí ia ter uma visita na casa de uma irmã. Não vou falar o nome da irmã, é claro. Eu tava uma visita, minha mãe pegou, me chamou, falou, Márcio, vamos? Eu falei, mãe, não tô afim de ir, não. É pra descansar um pouquinho. Então ela falou, vamos, filho, vamos. Eu falei, tá bom, mãe, vamos. Fui. Cheguei lá, a casa pequenininha da irmã, mas estava cheio de irmão, cheio de irmão. E irmã, cheio. Pessoal aí sempre buscando, cheio de buscar Deus, né? Tava ali e tal. Aí chegou na hora da oração, fiz a oração. Deus abençoou a oração, tudo certinho. Aí tem uma parte que liberou pros irmãos comunicar com a gente, né? Conversar. O irmão foi, a parte que foi Deus foi dando, ele foi conversando. Falando pro irmão tal coisa, Deus ia revelando, ele ia falando. Não sei se vocês acreditam nisso, né? Mas eu acredito. Ele falando pro irmão alguma profecia ali, tal. Aí eu tava numa poltrona, assim, tinha um monte de irmão do meu lado e do lado do cara. Aí ele foi vindo por um, falando, pregando pra um, pregando pro outro. Chegou na minha parte, ele pulou. Eu tava bem triste esse dia. Chegou na minha poltrona, ele pulou e entregou pro irmão do lado. E pegou pro outro lado e pro outro. Aí na minha mente, juro por Deus que tá no céu, eu falei assim, Senhor, pensei, minha mente, Senhor, e eu? Não tem nada pra mim, Senhor? Pensei assim, no fundo do meu coração, aquela tristeza de alma, abalado. Falei, Senhor, não tem nada pra mim. Rapaz, esse irmão me olhou. Na hora que eu falei isso, eu pensei isso aqui, o irmão parou, olhou pra trás, olhou pra mim assim e apontou o dedo, falou, você tem coisa pra você também. Rapaz, na hora eu já fiquei abalado. Eu falei, rapaz, que resposta. Foi em cima do ato, em cima na hora, assim. Aí Deus pegou e foi falando, não era pra você estar aqui mais. Meu irmão nunca tinha me visto na vida. Então, ele nem sabia de acidente, não sabia de nada. Aí começou a falar, não é pra você estar aqui mais, tal. Porque Deus salvou sua vida para alguma coisa, para algum propósito nessa vida espiritual, um propósito que Deus fez na sua vida. Começou a falar e me chamou por nome de José, né? José, para quem acompanha a Bíblia um pouco, José foi um grande homem da Bíblia, usado por Deus. Através dele, através de José, teve a continuidade do povo israelita, né? Porque senão todos iam perecer ali por causa da fome. Então, através da obra que Deus fez com José, o povo israelita, que veio a descendência de Cristo, né? Progrediu. Senão ali não ia acontecer o que estava escrito. Aí esse irmão me chamou de José.
sem saber que o meu nome do meio é José, né? Foi chamando e foi conversando ali e tal. Tudo que o irmão falou na boca dele se cumpriu na minha vida. Ou seja, quando a gente acha que Deus não está falando, não escuta o que a gente fala, Deus escuta, pessoal. Deus escuta. Basta ter a fé que a gente já depositar quando a gente está falando com Ele. A gente pode falar com Deus como se fosse... Como a gente fala com um juiz, pessoal? A gente não fala excelência, excelência. O homem exige isso. O homem magistrado aí, ele exige que a gente trate ele dessa forma. Vossa excelência e tal. Às vezes é um político, ele vai falar com o político. Vossa excelência não sei o que. Não tem... Ele é só um homem, às vezes, ali, analfabeto. Muitos aí políticos são, né? Tem político que é analfabeto, tem político que não sabe nem o que fala. Tem pessoas que estão no governo aí totalmente incapacitadas. Juízes que às vezes são corruptos, não fazem a justiça verdadeira acontecer, comprados pelo dinheiro. Como a gente conversa com esse povo? A gente fala Vossa Excelência, Excelentíssimo Senhor, não é isso? Esse homem exige. Deus é tão bom que só quer que a gente chame ele de Deus. Deus e Senhor, né? A gente fala Senhor, o Deus já entende que a gente está falando com Ele, né? A gente não pode falar com Deus nunca bravo, nunca exigindo algo, né? Porque a gente não tem poder de exigir nada de Deus. Deus é dono de tudo, Criador do céu, da terra, do ouro, da prata, do universo. Coisas que a gente nunca imaginou ver ou sentir. O cientista nunca pensou em o que tem dentro do buraco negro e tal. Deus sabe. O homem não sabe nada, mas Deus sabe tudo. Então a gente não pode exigir nada de Deus com uma autoridade, como a gente fosse dono. Eu sou filho, eu quero. Não. Mas na humildade, cabecinha baixa, como se pondo no lugar de criação. Você foi criação de Deus, né? Você não é irmão de Deus, você não é nada. Você é criação de Deus. E a gente é filho de Deus por adoção. Então, por adoção a gente é filho de Deus, então a gente trata Deus com muito respeito. Mas Deus não exige que a gente trate ele de excelentíssimo, nem nada. Só o respeito de chamar de Deus e de Senhor. Simples assim. E a gente trata a conversa com Deus, Deus vem abençoando a gente, né? Então Deus é aquele que escuta a gente a todo momento. Teve um dia, pessoal, também, já pegando o gancho aqui, eu não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada, nem era casado, mas já era batizado já. Eu trabalhava num lugar ali na BSB, Bracol hoje, né? Na BSB, e eu ficava até mais tarde, porque eu cuidava da parte do cabedal, da parte do estoque. E às vezes chegava o caminhão tarde e eu tinha que conferir o caminhão, guardar as coisas, tudo certinho, bonitinho. E ficava ali. Aí um momento acabava ali, eu catava, eu já almoçava, e quando à noite, né, saía mais tarde, eu já jantava. Pegava e ia jantar. Aí jantava ali, bonitinho. Já tava do jeito que eu tava ali, tinha uma igreja da congregação ali pertinho. Aí já catava, subia, congregava ali no Junqueira, porque aqui a gente não sabe. Congregava no Junqueira ali. Depois de congregar, eu ia embora de a pé pra casa, né? Embora pra casa. Aí um dia eu tava indo pra casa e sabe uma impressão, isso é uma impressão, não sei como dizer pra vocês, como se tivesse um anjo do seu lado conversando. Era isso que eu tava sentindo, pessoal, como se tivesse um anjo do meu lado conversando. A gente ia, eu conversava alguma coisa na minha mente assim, e automaticamente esse anjo praticamente respondia na minha mente. Eu tava conversando, normal.
esse anjo aí. Eu falei, rapaz, que gostoso, né? Se sente ouvido, se sente ali abençoado. Aí a gente falava e o anjo já respondia pra gente ali, dando aquele conselho, aquela parte boa na nossa vida. E fiquei contente. Então quer dizer, às vezes a gente tá tão entristecido, abalado, acho que Deus não tá ouvindo a gente. Mas Deus tá ouvindo nós sim. Deus abençoa nós sim, Deus tá sempre presente. Porque a gente não pode se achar que a gente tá forte. Quando a gente se acha que tá forte, é o momento que a gente tá fraco. Tá? E quando a gente acha que tá fraco, é o momento que a gente tá forte. Porque é o momento que Deus tá mais presente do nosso lado. Nos dando força, nos dando apoio. Isso faz toda a diferença, né, pessoal? Toda a diferença. Para no parecido aqui. Então essa é uma das obras que Deus tem na minha vida também, pessoal. Vou postar todos esses vídeos depois, editar, postar certinho. Então para quem crê, quem acredita no que eu falei aqui, quem tem a fé, pode depois curtir o vídeo, comentar se já teve essa situação também. Acredito que isso aí vai valer muito para nós, tá, pessoal? A conversa que Deus tem para nós, né? Vale muito a pena. Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.